Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e do Caxias, na congregação de Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, esta última aula desse segundo trimestre do ano de 2024. Nós usamos as lições bíblicas da CPAD, classe adultos, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, é o assunto desse trimestre que encerraremos nessa última lição, a lição de número 13, a cidade celestial. Antes de começar a lição, queremos agradecer pela vida do pastor Osiel Gomes, autor dessas lições, e por toda a liderança da CPAD, pois por proporcionar para todos nós, não somente nós da Igreja Metodista Pentecostal, logicamente todos os irmãos da Assembleia de Deus e de outras denominações que usam a revista, lições maravilhosas em que podemos aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então vamos aqui à lição 13, a cidade celestial. Textual. A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e que se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então veja bem, meus amados irmãos, nós estamos estudando essa caminhada, estamos estudando a caminhada. E essa caminhada, o estudo dessa caminhada nos trouxe diversas lições. Começamos com o início da caminhada, lógico. Nós estamos estudando a caminhada, tem que ver o início. O novo nascimento, a transformação, ter aceitado a Cristo, e aí se começa a caminhada. A segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Desde já relembramos aos irmãos que não é o assunto básico da lição, mas também temos aqui a ideia arminiana em contraponto à ideia calvinista. Ou seja, não é que o homem vai se salvar por si mesmo, não. Os arminianos não creem nisso. A salvação é totalmente de Deus, vem de Deus, mas nós cremos no livre-arbítrio e nós cremos que o homem pode perder a sua salvação. Então, há uma escolha, por isso aqui é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Escolhendo essa porta estreita, tem que se andar até o final dela para chegar no destino final, que é o céu, que nós estudamos na lição 3, que hoje vamos voltar a tocar no assunto com a cidade celestial. Aí estudamos como conduzir na caminhada, quais os inimigos que nós enfrentamos, que é o diabo, que é a carne, que é o mundo, as nossas armas espirituais, oração, jejum e a palavra de Deus, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, fundamental, quer dizer, nós estamos aqui caminhando para o céu, mas ainda estamos nesse corpo carnal, ainda estamos sujeitos a pecar, e aí quando pecarmos, o Espírito Santo fala ao nosso coração, temos que confessar e abandonar o pecado. Resistindo à tentação, vimos que todos podem ser tentados, porque Jesus foi tentado em tudo, como está escrito na palavra, e nós também seremos tentados. O problema não é ser tentado, é cair na tentação. Aí vemos, desenvolvendo uma consciência de santidade, seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Então, é desenvolver essa consciência da necessidade de ser santo. Ser santo é não pecar. Não é isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos não na glória de Deus. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, está lá em 1 João, capítulo 1. Mas viver em separação para Deus, tanto em fugir do pecado, como também de consagrar a nossa vida ao trabalho do Senhor. Depois vimos a realidade do inferno, tem gente negando hoje que o inferno existe, inclusive teólogos, e nós vimos claramente, estudamos profundamente, e semana passada, a penúltima lição, a bendita esperança do cristão, que é chegar a Jerusalém Celestial. E nós vamos hoje estudar exatamente esta maravilhosa cidade. Vamos aqui para
o texto bíblico ao qual foi escolhido para a lição de hoje. Esse texto está em Apocalipse 21, do 9 a 14, e 22, do 1 ao 5. Apocalipse 21. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou meu espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ele tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ele tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E agora Apocalipse 22, do 1 ao 5, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Vamos à introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, 1 Pedro 2,11. Então, como a gente sempre diz, nós estamos aqui num estudo bíblico. E um estudo bíblico requer que a gente leia a Bíblia algumas vezes. Não vamos conseguir ler todos os textos aqui citados pelo autor, mas alguns serão importantes para o nosso aprendizado. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, deixa eu só abrir aqui que é. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Depois comentaremos. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Filipenses 3:20. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o estado eterno em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então, quase emendando com a lição passada, a nossa esperança. Eu cheguei a citar aqui, logo no início da lição passada, que Paulo nos diz na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos no Senhor somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, nossa esperança não está aqui. E aí, eu vou até pular a primeira frase, daqui a pouco comentar, entramos já no texto que lemos. O que é um peregrino e um forasteiro? Peregrino é alguém que está caminhando de um lugar da onde ele saiu originalmente para chegar a um lugar aonde ele pretende alcançar. Existe um livro, já foi citado algumas vezes aqui na lição, escrita por um irmão que estava preso, chamado John Bunyan, isso há muitos anos atrás. Eu já li esse livro umas 3 vezes, já disse os irmãos aqui, recomendo a leitura, e se você tem dificuldade de leitura, a gente não gosta muito de ler, né? Eu, por exemplo, estou lendo, esse ano já deve estar lendo o 4º livro, diferente, ou 5º, não sei. Eu vou lendo, gosto de ler, acho que é importante. Mas algumas pessoas têm dificuldade. Mas para esse livro Peregrino, existe filme na internet, no YouTube, você entra lá, procura o Peregrino, você pode ver o filme. Então é uma revelação que Deus deu ele na prisão, exatamente isso, o peregrino que saiu da cidade do pecado, se eu não me engano, que é o inicial onde ele morava, para ir buscar a cidade celestial. É o que nós estamos estudando isso, a caminhada do crente. E forasteiro. Forasteiro é alguém que está fora da sua própria terra. É aqui que nós estamos. Nossa terra não é aqui. Nossa caminhada, peregrino,
é o início da nossa caminhada cristã, e justamente o que estamos estudando aqui, para chegar até a Jerusalém celeste. Voltando um pouco, né? Vou demorar um pouco na introdução, mas é bom falar. Os cristãos que têm conhecimento da Bíblia, da Santa Escritura, sabem que não foram destinados a viver apenas neste mundo. Lógico, tem que ter um conhecimento da Bíblia. Nós não podemos ficar com certas teologias que estão sendo pregadas hoje na internet, enfim, nas igrejas, que parece que o paraíso é aqui. Nós viemos para viver nesse mundo e nesse mundo parece que ficaremos. Não. Olhe para a Bíblia e veja que você está de passagem aqui e que o teu lugar, onde você está caminhando para chegar lá, é o céu, é a Nova Jerusalém. Então vamos ver aqui, o paraíso eterno. O que é paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, do 2 a 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, no lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar e que aparece em Apocalipse 2,7. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco detidamente sobre paraíso, Nova Jerusalém, mas aqui é interessante entender e falar sobre isso. Estudamos na lição sobre o inferno, que antes, no Antigo Testamento, lá era o Seol, a palavra hebraica. E a história de Rico Lázaro nos mostra muito bem como era este lugar. As pessoas morriam, embora o céu muitas vezes no Antigo Testamento, né, no hebraico, fala sepultura, mas ele também falava do destino das pessoas. Tormento eterno para aqueles que morreram fora da vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus. Ainda no Antigo Testamento não tinha Cristo, não tinha salvação nesse sentido, mas a esperança do Messias. Aqueles que pecaram deliberadamente, não quiseram ouvir a palavra de Deus, porque lei havia, a lei de Moisés, todo o entendimento que deveria ser feito, e a esperança na salvação em Cristo. E os que morreram em Cristo, na esperança do Cristo, na esperança do Messias, ele não tinha vindo ainda, foram para um lugar de descanso. Na história de Rico Lázaro é bem colocado isso. Havia um abismo no meio, não dava para passar de um lugar para o outro. Quando Jesus ressuscita, ele leva essas pessoas para o terceiro céu, o paraíso, que ainda não é um lugar definitivo, é um lugar intermediário, onde as almas daqueles que morreram em Cristo, em todas as épocas, antes de Cristo, na esperança de que ele viria. Depois de Cristo, aqueles que o aceitaram como único e eterno Salvador da sua vida e já morreram. E esses estão esperando o dia em que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, então serão seus corpos ressuscitarão, melhor dizendo, em corpo glorioso. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e todos subiremos ao encontro do Senhor, como também falamos na lição passada. Então este é o paraíso. E o ladrão na cruz foi prometido para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava perto de morrer, e aí na cruz ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E assim todos quantos tiveram encontro com o Senhor Jesus, permanecerem firmes até o final, irão para o paraíso. Agora, o que é a cidade eterna? Perguntou o que é o paraíso, depois o que é a cidade eterna. Depois do julgamento final após o milênio, está em Apocalipse 20, o capítulo inteiro, e a purificação da terra por meio do fogo, segundo Pedro 3,10, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Apocalipse 3,12, 21, 22. Quando esteve neste mundo, o Senhor, Jesus, assegurou que preparei o lugar para os santos. João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, e vou preparar-vos lugar. Não estou discordando do autor. Eu peço nesse texto, Jesus não disse que se não houvesse esse lugar, ele iria preparar. Mas na casa do Pai há muitas moradas. Elas já estavam prontas para cada um de nós. Mas não é o texto principal, não é a ideia principal, não vamos nos apegar a isso. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, segundo Pedro 3,10, tem sua origem no céu
e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada e ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. O que nós acreditamos que, então, é essa nova cidade, a Nova Jerusalém? Vamos lá. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, então, todos aqueles que falamos no ponto anterior, estiveram mortos, estarão em corpo glorioso, e os vivos terão seus corpos transformados, subirão para o Senhor no céu, irão para a Nova Jerusalém, lá haverá então as bodas do Cordeiro, haverá nessa terra uma grande tribulação. Ao final dessa tribulação, o Senhor virá com seus santos e com seus anjos, a chamada Batalha do Armagedon, já explicamos isso em lições anteriores, derrotará o anticristo e as pessoas das nações a qual seguirem o anticristo, o falso profeta e o diabo, o dragão, para marchar contra Jerusalém, eles serão derrotados porque os israelitas clamarão pelo Messias, e o Messias virá para livrá-los, e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo e enxofre, a perdição eterna. E o Satanás será preso no abismo por 1000 anos. E o Senhor, então, a terra então será purificada, porque não haverá pecado, não haverá o diabo, porque não haverá pecado, porque haverá pessoas ainda com a tendência carnal, mas não haverá o diabo para fazer toda aquela maldade, a natureza. Isaías explica para nós lá no milênio que acontecerá que a criança vai mexer no covil da cobra, não vai acontecer nada, o cordeiro e o leão vão pastar junto no mesmo lugar, enfim, tudo isso vai acontecer. E já eu estará reinando com o Senhor na Jerusalém terrestre, e essa Jerusalém celeste estará pairando sobre a terrestre, e nós estaremos reinando com o Senhor, a igreja. Depois, aí ele explica aqui, virá o trono branco, e essa terra será purificada, enfim, haverá aquilo que está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3, e então virão novos céus e nova terra, onde essa Jerusalém celeste estará ali, e nós estaremos reinando com Cristo neste lugar para a eternidade completa. Terceiro e último ponto esse ponto 1, né, terceira subdivisão, quando a eternidade começará. Então veja, meu amado irmão, que a primeira subdivisão vem com 3 perguntas em cada subdivisão. O que é o paraíso? O que é a cidade eterna? E quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos, em seguida nosso Senhor retornará gloriosa e triunfalmente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio entraremos no glorioso estado eterno, Apocalipse 21 e 22. Aí é um texto inteiro, não tem como nós lermos aqui. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Essa característica é a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco. No dia final, aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Sim, não podemos confundir com o milênio. O milênio será o reino milenial de Cristo aqui na terra, onde ele estará reinando sobre os judeus, e os judeus que creram no Messias naquele momento final da tribulação, clamaram pelo Messias, ainda em corpo carnal. Estará reinando sobre nações, pessoas que vieram de outras nações, como não foram contra Israel, que ainda estarão nesse corpo. Tanto é que no final do milênio o diabo será solto do abismo e ainda congregará algumas nações. O Senhor então o destruirá apenas com o sopro da sua boca, com a sua palavra. Ele será lançado no destino eterno dele, que é o lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que o seguiram. Então, o trono branco é o juízo daqueles que não aceitaram a Cristo. E depois disso, sim, vem a eternidade. E aqui, meu amado irmão, queremos até, ele não falou diretamente, né, mas vamos falar, é uma eternidade de bênção, de paz, de alegria, de gozo para os salvos. A Nova Jerusalém, esse estado eterno, glorioso estado eterno com Deus para sempre. Mas também será a eternidade para os ímpios,
voltamos a falar sobre lição sobre o inferno, não é sono da alma, não é aniquilação, é sofrimento eterno separado de Deus. Estamos bem claros naquela lição sobre o inferno, que nós provemos de Deus. Até citamos o texto lá da genealogia. Vem a genealogia Simão e Lucas. Vou até repetir aqui para os irmãos, que eu acho que é um texto importante, estudo bíblico, né? Temos duas genealogias na Bíblia, de Cristo. Vamos aqui, a de Lucas. Vamos lá. A genealogia de Jesus. Ela começa no capítulo 23, Lucas, no capítulo 3, versículo 23 de Lucas, a genealogia de Jesus. O meu Jesus começava a ser de 40 anos, sendo como se cuidava, filho de José, José de Eli. Então começou como José. José de Eli, Eli de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Aná, e foi andando. E no último versículo 38 diz: Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então todos nós, voltando na nossa genealogia para trás, vamos dar em Adão e Deus. Mas eu não sou descendente dos judeus, todos vieram de Adão. Adão, depois teve Noé, descendente de Adão direto. Dos descendentes de Noé, sem cão Jafé, habitou-se o mundo então conhecido então, e todos os outros. Mas a América foi habitada pelos europeus, então era de Jafé. Então, todos nós viemos do único tronco de Adão e Adão de Deus. Então, vai ser a eternidade dessas pessoas sem Deus. É saber que eles vieram de Deus e agora nunca mais vão poder estar com Ele. Mas nós, os salvos, e quando eu digo nós, os salvos, porque é bom entender, na semana passada falamos isso, eu vou repetir. Se você está em Cristo, o Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, você pode ter e tem que ter a certeza da salvação. A diferença entre arminianos e calvinistas é que calvinistas acham que a pessoa é marcada, está salva, não tem jeito. E nós cremos que a pessoa pode perder a sua salvação. Então aquele que estiver em pé, olhe que não caia. Vamos agora para a segunda divisão. O eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis e Apocalipse há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Grei é a reunião de pessoas que fazem parte de uma congregação. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Deus criou um lugar perfeito, a terra. Jardim do Éden. Colocou nele o homem. Havia perfeição total e absoluta. O pecado, e aí uma colocação no meio dessa coisa toda, né? Sem querer dar explicações ou tal. O pessoal fica aí querendo colocar a culpa das tragédias, dos problemas, tudo indo. Pastor, é uma tragédia climática que veio, destruiu. E o pessoal hoje diz assim, choveu mais do que devia chover. Quem diz que quanto vai chover é Deus. E Deus permite também, deu livre-arbítrio ao homem para fazer as suas escolhas. Se o homem fez escolhas por não preservar a natureza, o homem vai pagar por essas escolhas e tem pago, mesmo os inocentes. Mesmo aquelas pessoas que não fizeram nada. A culpa é de Deus. Não. Deus criou tudo perfeito, tudo bom no maravilhoso. Adão e Eva pecaram, e esse pecado passou a toda a humanidade. O que é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, ou o que é o eterno e perfeito estado? É justamente quando nós, todos os salvos, que participarão da ressurreição, primeira ressurreição, a segunda ressurreição é dos ímpios para a perdição eterna. Estaremos agora num corpo glorioso. E esse corpo não mais poderá pecar.
Não há possibilidade mais nenhuma que o homem venha a pecar. É eternidade com Deus, em tudo maravilhoso que Ele restaurou, que Ele recriou. Na verdade, serão novos céus e nova terra. Porque essa terra será destruída. Aqui o autor falou em purificada. Existe uma certa discussão sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ou purificada, né? Ou o fogo passará e limpará todas as impurezas e a Nova Jerusalém estará aqui, nós estaremos reinando, ou será destruída essa terra totalmente, esse planeta, tudo que nós conhecemos, e Deus criará um novo céu e terra, porque o Deus que fez os céus e a terra pode fazer novos céus e nova terra, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Na dúvida teológica, uma coisa ou outra não importa, mas não será esta terra, hoje, com todas essas mazelas que ela carrega. Então haverá novos céus e nova terra, sem pecado. Por isso que ele fala aqui, no final, um lugar belo, de santidade, perfeição. A antiga ordem passou. Agora o estado perfeito à luz do Apocalipse. Primeiro foi a luz da doutrina bíblica, agora vamos ver a luz do Apocalipse 22, 1 a 5. Pastor, mas o que está escrito aqui? Nós já lemos, leitura bíblica em classe. Mostrou-se o rio puro da vida, essas coisas todas. Vamos lá. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade de um novo estado. Nesse texto aqui de 1 a 5. Fala de um rio, de uma árvore, da ausência de mares, da presença de Deus. Então, ele deu a sua expectativa, o seu pensamento aqui sobre cada uma delas. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida. Em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Eu vou ler um texto aqui bastante emblemático, importante, João 4:10. Vamos lá. Tem outros textos aqui, ele bota até conforme, né? Mas não vamos ler apenas esse. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus está falando sobre ele mesmo, e lá no céu, lá na Nova Jerusalém, esse rio simboliza exatamente esta salvação, esta vida que Deus nos deu quando aceitamos a Cristo. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O rio significa vida. É a vida dos peixes que estão no rio, a vida das árvores que nascem em volta do rio, tudo isso traz vida. E aqui é o que nos fala disso. Jesus é a água viva e nós estaremos diretamente com ele. A vida eterna é descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Vamos pensar lá na árvore da vida, né? Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. No meio de todas as árvores que tinha, existia a árvore da vida. Mas se o homem comesse da árvore da vida, ele ficaria eternamente. E o Senhor então o expulsou, não deixou mais que ele entrasse no jardim do Éden, para que ele não comesse daquela árvore e vivesse eternamente em pecado. O Senhor não desejaria isso. Agora, ele mandou o seu filho, a promessa lá do Éden, 3,15, falou para a serpente, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, para que, enfim, o Senhor vencesse o pecado, vencesse a morte, vencesse todos os inimigos e pudesse agora trazer-nos ao céu, trazer-nos à Nova Jerusalém, trazer-nos à eternidade, a esse eterno e perfeito estado. Então a árvore fala de uma cura de toda enfermidade, não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai ter nada dessas coisas. Por quê? Porque o pecado já foi vencido por Cristo na cruz, que nos dá também condição de vencê-lo, se aceitarmos a Cristo e permanecermos até o dia final na sua presença. Depois, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Então, não haverá mais maldade. Já falamos e repetimos. O homem, Adão e a Eva, pecaram, e isso passou a todos os homens. Nós nascemos já pecadores, nós não temos
essa escolha. Apenas no momento da inocência, a criança morrer no seu estado de inocência, até chegar ao seu estado de consciência, ela é um salvo. Mas a partir, por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se ninguém recebeu o reino do céu como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Então, você tem que aceitar a Cristo e permanecer na sua presença. Chegando lá, meu amado irmão, não vai haver mais males nenhum tipo de mal. Nem o pecado, nem a dor, nem nada de sentimentos ruins estará conosco naquele lugar. Isto é grande bênção do Senhor para as nossas vidas. E por final, e talvez o mais importante deles, a vida eterna na presença de Deus, já comentamos isso no ponto anterior, mas vamos lá. Contemplaremos a Deus face a face. Então vamos lá para 1 Coríntios 13, 12. A gente sempre dizemos e repetimos que é um estudo bíblico. Esse texto aqui é o texto do amor, citado na semana passada, outro versículo, mas vamos lá. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível, prestaremos culto olhando diretamente para ele. Sua presença gloriosa fará que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com ele. Então vou repetir para você. Estudamos aqui esse texto. Mostrou-me o rio puro da água da vida. Falando, claro como está o proceder do trono de Deus. No meio da sua praça, de uma da outra banda, estava a árvore da vida, produz 12 frutos, tal. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém que estará ao trono de Deus. Seu rosto estará, sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão lâmpada de luz, porque o Senhor Deus ilumina, não para sempre. E ainda lá também no texto diz que não vai precisar haver mais um templo para adoração. Nós estaremos diante dele. E vamos repetir o texto que nós cansamos de repetir nas últimas lições. 1 João 3,2. Agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. E eu disse que essa talvez seja a maior bênção do estado eterno, essa simbologia aqui do estado perfeito de luz no Apocalipse, porque nos fala sobre estar com o Senhor para sempre. É estar, novamente, voltar ao nosso estado original antes do pecado, estar em comunhão com Deus. Vamos agora para o último ponto desta lição e o último ponto desse trimestre. Não vou dizer que lamento, as lições estão tão boas e tão proveitosas, porque veremos um novo trimestre e também, certamente, terão lições maravilhosas para nós estudarmos. Mas são certos trimestres que ficam gravados em nossas mentes, em nossos corações, como este aqui, muito importante para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. O estado final de todos os anos. Como é que será o estado final? Ele tratou com muitas perguntas. O primeiro ponto era três subdivisões e 3 perguntas. E agora mais uma. O que todo crente salvo deve esperar? Você é um salvo, você é remido, lavado no sangue do Cordeiro, você aceitou Jesus, continua firme na presença. O que você deve esperar? O que eu devo esperar? Vamos lá. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Hebreus 11, 9, Hebreus 11, 16. Eu vou abrir Hebreus 11, meu amado irmão. Esse texto aqui, sobre este assunto, é muito importante. Leia na sua casa com calma tudo o que fala sobre os heróis da fé. Mas ele cita aqui Abraão neste ponto, depois ele vai citar também outros personagens. Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 9, o que diz? Pela fé habitou na terra, isso é Abraão, na terra da promessa, como em terra alheia. Terra alheia. Uma terra alheia não é uma terra que era dele. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E depois ele vai para o 16 ainda, falar de Abraão. Mas vamos lá, aí eu vou voltar tecnicamente. 13 e 16. Eu vou mais profundo que ele. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, que se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele, chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Abraão
Isaac e Jacó. Veja bem, meu amado irmão. Deixa eu ler mais aqui um diante, aqui, daqui a pouco eu comento isso aqui. Moisés passou por ela, eu disse que ele citava outras pessoas, né? Com essa mesma intenção, deixou o Egito, sua glória, porque tinha consciência de algo melhor e recompensa gloriosa. Porque isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino, já explicamos isso lá no sinal. Nesta jornada, pois está consciente de seu lar e sua verdadeira cidade é celestial, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Abraão, Isaac e Jacó tinham uma promessa de Deus. A promessa feita a Abraão passaram por isso. Eles nunca possuíram a terra. Hoje o pessoal quer cobrar de Deus coisas, quer cobrar uma cura divina, quer cobrar uma porta de emprego. Se Deus não der, eu abandono o evangelho, deixo de ser crente. Esse grande homem de Deus, citado como herói da fé em Hebreus 11, eles não receberam. A única coisa que Abraão teve como dele, comprado naquela terra que Deus prometeu que daria a ele a sua descendência, foi a sua sepultura em Maquipela, que ele comprou, que sepultou Sara, que ele também foi sepultado, que também foi sepultado alguns outros patriarcas. Isto, e José também lá no Egito depois pediu para que quando o povo saísse do Egito, levasse seus ossos e sepultassem lá nesse lugar. Não teve um pedaço da terra. E ele vivia em tendas. Aí, como o autor de Hebreus nos explica isso? Ele sabia que ele era peregrino nessa terra. O que ele esperava era a pátria celestial. Hoje é o inverso. Hoje as pessoas estão... O que o crente ia esperar? Carro do ano, casa própria, emprego bom, salário sensacional, um monte de coisa. Pastor, Deus pode dar tudo isso? Pode. Mas não é isso que nós estamos esperando. Deus pode nos dar. Deus pode nos ajudar, Deus pode nos dar inteligência, sabedoria, mas tudo isso vai ficar por aqui. O dia que qualquer um morrer, o mais pobre do mundo, o mais rico do mundo, tudo que amealhou ou deixou de amealhar vai ficar por aqui. Ninguém vai levar nada além da sepultura. Mas a nossa pátria que está lá está preparada para nós, para todos. Moisés da mesma maneira. Moisés deixou, ele quis viver com o seu povo. Ele saiu de uma situação financeiramente, de popularidade muito grande para viver no deserto cuidando de ovelha. Porque ele não estava esperando nada aqui. Estava esperando a pátria celestial. Eu sabia que o Egito não era a casa dele. Não era a casa dele. Então, e vai por diante de todos os homens de Deus. O cristão nesse mundo deve saber que ele é peregrino. Ele está caminhando para chegar lá na cidade celestial. Ele não pertence a este mundo, não é daqui, aqui não é o meu lar. Mas sabe por que talvez acontece isso, meu amado? Entre outras coisas, é porque antigamente você pegava o hino da harpa, o hino do cantor cristão, do hinário evangélico da igreja metodista, salmos e hino, e havia vários hinos. Da linda pátria estou, muito longe, cansado estou. Esses hinos assim, tantos outros, que falavam exatamente que nós não somos daqui. Hoje não se canta isso mais na igreja, hoje se canta eu vou receber, eu quero, eu determino, vitória, vitória, vitória. E os crentes estão esquecendo, e também aí se passa a pregar isso. Mas nós não somos daqui, nós estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos preparou. Depois, diz aqui, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes dos 12 tribos de Israel, os alicerces levam o nome dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3:28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação, diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Lá não haverá pobre, não haverá rico. Lá não haverá o que nós sempre pregamos e ensinamos. Deus criou uma única raça, a raça humana. Existem o que nós poderíamos chamar de sub-raças, brancos, negros, asiáticos, índios. Só que o mundo criou discriminação, branco mandando negro, e o índio, que quando eu digo mentor, existe a discriminação. Porque, infelizmente, o coração do homem é pecado. Lá não, está todo mundo junto, não tem raça, não tem língua, não tem nada que nos diferenciará. Estamos todos na presença do Senhor. Não existe grau cultural. Um analfabeto vai ter um lugarzinho no céu, lógico, mas o cara que foi PhD aqui, não. Pastor, só está contra estudar? Não.
Estude, se você puder estudar, se você puder fazer o seu curso, se formar na área que você precisa, principalmente aqueles que querem estudar, principalmente a palavra de Deus, teologia, bacharelado, mestrado em teologia. Ok, meu amado irmão, nada disso. Mas lá no céu, não pense que isso vai fazer alguma diferença para você no céu. Você vai receber um lugar melhor lá, diferente do... Não, vamos estar todos em unidade. Todos em unidade. Todos iguais na presença do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. É um lugar que o Senhor preparou para os salvos e remidos lavados no sangue do Cordeiro. Lá não tem denominação. Eu sempre falo isso. Eu não sei se foi... Eu acho que foi Wesley, que teve um sonho, que ele foi ao céu e ao inferno. Ele chegou na porta, eu vou colocar o céu como primeiro lugar, mas não me lembro exatamente a ordem. E falou, aí dentro tem pietista, na época não se chamava presbiteriano como hoje, né? Não conheço esse nome no céu. Aí tem metodista, não, anglicano, não. Falou lá as denominações que existiam naquela época. Falou católico romano, não, aqui só tem remido lavado no sangue do Cordeiro. E quando foi ao inferno, perguntou, aí tem metodista? Tem. Então tudo que ele falou tinha. Ah, pastor, porque essas pessoas vão... Não, nós não podemos ser nessa terra denominacionalista a tal ponto de achar que só nós somos certos e todo mundo está errado. Entendemos que algumas supostas denominações evangélicas estão pregando heresias e por isso nós falamos aqui muitas vezes sobre isto. Mas aquelas que creem que Jesus Cristo é o Salvador, que vão para o céu, nós estamos unidos nessa caminhada, embora caminhando. Partido político. Tem crente hoje brigando por causa de política. Cuidado, meu amado irmão, lá não vai ter partidos políticos, lá não vai ter ideologias, lá vai ter remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Todos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E finalmente em casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus 11:3, já citamos aí, Hebreus já lembra para você esse texto, quando lemos a parte de Abraão lá. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20, texto áureo dessa lição. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, que nos anelava, como anelava o apóstolo dos gentios. Ele cita 2 Coríntios 5:8, cita Filipenses 1:21, 23, mas nós já estamos em relação anterior, lições anteriores, 2 Timóteo 4, quando ele diz, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me falta receber a coroa da justiça que está preparada para mim, todos quantos amarem a vinda do Senhor. É isto. E esta é a nossa grande recompensa, de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Veja que eu disse que a ligação da lição passada com essa. Finalmente em casa, louvado seja Deus. Você estará voltando para casa. Sua casa não é aqui. Seu lugar não é aqui. Vivemos aqui, peregrinamos aqui, somos forasteiros aqui. E como igreja, não estamos aqui para ficar parados olhando para o mundo. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para anunciar as boas novas. Como Pedro não era daqui e pregou e 3.000 aceitaram Jesus, depois na segunda vez 5.000. Como Paulo não era daqui, e ele admitia que ele ia para o céu, mas foi um missionário que pregou em várias cidades e conseguiu chegar até a Europa para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como tantos outros grandes homens de Deus, Livingstone, Carey, Adoniran Judson, Hudson Taylor, e mulheres também de Deus, Carlos Studd, e missionários mais recentes, como Moody, como Billy Graham, homens que sabiam que não eram daqui, mas que pregaram a palavra. Estamos aqui para pregar, anunciar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Jesus vai voltar brevemente para buscar a sua igreja. É isso que Deus nos colocou aqui. Mas não para fixar a raiz aqui e achar que nosso lugar é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos, forasteiros, estamos caminhando para encontrar com o Senhor. O nosso destino final é uma caminhada, é uma jornada. Voltamos para o estudo da lição. Carreira que nos está proposta. A carreira começa e termina.
o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Se eu sair daqui para chegar na Igreja Metodista Pentecostal, a qual sou pastor, no Morro da Carolina, na Rua Presidente Castelo Branco, número 14, no Jacatirão, eu tenho que sair da minha casa e caminhar até lá. Se eu me desviar para um outro caminho qualquer, eu não chegarei lá. A hora que eu chegar lá, o objetivo de chegar no final da minha caminhada, isso eu estou falando de uma caminhada normal, humana, foi alcançado. Saí da minha casa, caminhei e cheguei até a igreja. Se eu sair daqui para uma casa de uma filha minha, de a casa de outro parente, eu tenho que sair e chegar lá. Se eu, no meio do caminho, resolver ir para outro lugar, eu não chegarei onde eu quero, ou devo chegar. Essa caminhada é assim. Eu estou caminhando para o céu. E tenho que focar nisto, focar nesta caminhada, focar no que eu tenho que fazer. O Senhor já me deu todas as condições para que eu possa chegar lá. Então eu preciso fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que amar a volta do Senhor. Eu tenho que ansiar pela volta do Senhor. Eu tenho que anelar pela volta do Senhor. E tenho que viver como se Jesus fosse voltar agora. Não como se Jesus fosse voltar daqui a 50 anos. Não, como se Jesus fosse voltar agora. Ele pode voltar a qualquer momento. Tem um hino que diz: Ele pode voltar agora, ninguém sabe o dia, nem a hora que ele voltará. Ele voltará brevemente, prepara-te, irmão, para não ficar. Aleluia, hoje eu estou meio musical. Vamos para a conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. A jornada iniciou com um novo nascimento, falamos quando lemos todas as lições que estudamos, e o destino final é o céu. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota do céu. Então, já estudamos os inimigos. O diabo, o mundo e a carne. O diabo e o mundo externos e a carne interna. São uma luta que nós temos que ter, e temos ela diariamente em nossa jornada para chegar ao céu. Diariamente o diabo tenta nos tirar do objetivo de fazer a vontade de Deus. Então teremos inimigos. Não é uma caminhada fácil. Mas vamos ver aqui o que ele diz mais. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo. Jesus disse muitas e muitas vezes: vigiai e orai. Vigiai e orai. Principalmente nos seus sermões proféticos, que ele falava da sua segunda vinda. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o texto é praticamente esse, mas eu vou ler. Filipenses 1:6. Estudo bíblico. Vamos terminar com uma leitura de um versículo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então começou no dia da salvação, continua trabalhando na nossa caminhada. Estudamos em uma das lições desse trimestre, nós estamos aqui, entre aspas, no finalzinho, fazendo quase com um apanhado, falando algumas coisas do que estudamos. A santificação, nós cremos que ela é progressiva, ela tem uma santificação instantânea, posicional, de início, quando você aceita Cristo, mas depois é progressiva. Hebreus 12:10. Seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Se abster das coisas que esse mundo nos oferece. E afinal, a glorificação, que é exatamente nesse momento em que Cristo vem arrebatar a sua igreja e vamos estar com Ele para sempre. Então, o Senhor vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando na nossa vida. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Por que ele diz olhando para frente? Porque diz aqui na carta de Hebreus que aqueles homens, eu li o texto para você do 13 ao 16, embora eu só tivesse citado 16, mas eu li do 13 ao 16, se eles quisessem olhar para trás, voltar para a pátria, se Abraão quisesse voltar para a pátria que ele estava, poderia voltar. Os judeus, hebreus que estavam ali no deserto, que muitas vezes quiseram voltar para o Egito. Moisés não queria voltar para o Egito, porque ele estava caminhando para Canaã terrestre, sim, mas ele sabia que não era Canaã terrestre. Pastor, quando Israel, só para não ter ideia, nós já falamos sobre Abraão, Isaac. Quando Israel, a promessa de Abraão foi totalmente consumada
para Israel completamente, ou de uma forma mais profunda, com Davi. Porque Josué não conseguiu ganhar a terra toda, ganhou grande parte, mas não conseguiu. E o tempo dos juízes, aquele povo muitas vezes ficou escravo daquela própria nação que ele tinha que derrotar. Veio Saul, não fez um bom trabalho. E aí, por final, Davi vem e vence as guerras do Senhor, e Israel domina sobre aquela parte ali, a qual o Senhor tinha prometido a Abraão. Então, todos eles que viveram ali, só estavam esperando até a Canaã, mas não conseguiram. Mas continuam olhando para frente, esperando a Canaã celestial, como diz lá na carta aos Hebreus. Olhai, botamos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para frente, vê que a Canaã celestial é o lugar onde o Senhor preparou para nós, está muito perto de chegarmos lá. Jesus está voltando para arrebatar essa igreja. Não olhe para trás, não olhe para esse mundo, não olhe para as coisas que podem te distrair. Eu não sei se eu vou achar aqui, deixa eu ver, eu vou achar, meu amado irmão. Hoje eu estou musical, eu vou achar aqui para você. Estou passando um pouquinho do horário normal, né? Que eu gravo, mas é bem rápido. Tem um Embrapa aqui, que existe no cantor cristão, que existem... que eu fui aqui, eu não sei se eu vou achar. Mas ele diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, ó quão vãos terrestres esplendores, eu vou... Aqui, ó. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, ó quão vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. O 3 diz: qual filho de um lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Louvado seja Deus, que possa abençoar nossos amados irmãos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Amém.